Galera do Resolva aí, beleza? Prontinho para mais uma aula? A gente vai começar agora um outro assunto, tá? A gente vai trabalhar clima e vegetação. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que clima e vegetação está sempre, né, uma coisa relacionada com a outra. Eu vou ter uma vegetação que ela vai estar de acordo com o clima do local, porque ela se adapta a esse clima local. E para a gente estudar clima, a gente tem que entender alguns fenômenos, né, alguns elementos, né, e fatores climáticos que ajudam a gente a entender as características do clima que nós vamos estudar daqui a algumas aulas. Então vamos lá. Elementos climáticos. São 3. Umidade, pressão, temperatura. Os nomes, tá, ajudam a gente a não fugir muito do assunto. Eu estou falando de umidade, eu estou falando da umidade do ar, que é a quantidade de vapor de água que o local onde você está tem. Para ter, gente, a umidade do ar, eu preciso de um elemento fortíssimo, água, certo? Eu preciso ter água para evaporar, ou pelo menos que esse local receba, né, uma massa de ar carregada de umidade. Então, gente, um fator determinante para a umidade do ar ser alta é proximidades com grandes massas de água. Então, oceano, né, e mares. Sim, quando eu estou próximo de oceanos e mares, eu terei, né, uma grande umidade. E quando eu estou longe desses oceanos e mares, no meio do continente, eu vou ter menor umidade. Então, tem continentalidade, né, atuando aí. Então, eu tenho menor umidade atmosférica. Por quê? Porque eu não tenho uma grande massa de água, né, para evaporar. A temperatura também oscila, né? Existe temperatura mais alta, evapora mais baixa, evapora menos. Geralmente é dessa forma, é lógico, gente, que toda regra tem sua exceção, tá? Então, rios não costumam ser assim, são importantes, tá? Para a umidade do ar local, certo? Mas no geral de um país, por exemplo, um rio não faria tanta diferença, a não ser que seja um rio muito caudaloso, como, por exemplo, o Rio Amazonas. Aí, há um fator determinante que a gente está falando do maior rio do planeta, tá bom? Um local que é de clima equatorial. Tá bom, mas isso daí, umidade do ar, a quantidade de, né, vapor de água que tem na nossa atmosfera. Temperatura. Se o local é quente, se o local é frio. Tem 2 situações importantes aqui, tá? Por exemplo, quando a gente está falando de planeta Terra, estudou algumas aulas, já falamos algumas aulas atrás, que próximo da linha do Equador é o local que recebe, né, com maior intensidade de radiação solar. Então, esse local aqui costuma ser o mais quente. Quanto mais longe, mais frio. Então, aqui, né, geralmente é mais quente, tá? Quase sempre mais quente. E aqui vai ficando cada vez mais frio. Quanto mais para o norte, quanto mais ao sul, mais frio. Maior latitude, mais frio. Mas eu tenho um outro fator aqui também que pode baixar a temperatura, que é chamado de altitude. Tá? Quanto maior a altitude, também será menor a temperatura. Vou explicar melhor em aulas futuras por que isso ocorre. Então, uma coisa que você pode gravar para você, uma frasezinha bem importante, tá? Quanto maior a latitude, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Tá bom? Fechamos assim? Né? Uma frasezinha bem simples aí para você tentar aprender isso daí. Ajuda bastante, tá? Continuando. Pressão atmosférica. Se eu estou falando de pressão atmosférica, eu estou falando do peso do ar sobre tudo na superfície terrestre. Então, todo o peso do ar está sendo exercido em cima da gente, por exemplo. Tá bom? Isso é pressão atmosférica. Tem locais que a pressão é maior, tem locais que a pressão é menor. Essa pressão vai ser maior ou menor dependendo da temperatura. Quanto mais frio, maior pressão atmosférica. Por quê, gente? O ar frio é denso, certo? Então ele se torna mais pesado. É por isso que o ar-condicionado ele fica sempre colocado na parte superior do cômodo. Porque quando o ar sai do ar-condicionado, ele faz o quê? Desce, porque ele é pesado. Então, ar frio, pesado. Então, ele faz pressão sobre as pessoas, sobre tudo, né, na superfície. Ar quente é leve. Quando você coloca uma panelinha lá para ferver, que começa a sair vaporzinho de água, o que acontece com aquele vapor? Sobe, não é isso? Porque ar quente sobe. Balão de ar quente faz o quê? Sobe. Fumaça sobe. Por quê? É quente,
é leve. Então, de modo assim, geral, lógico, volto a dizer, toda regra tem sua exceção, tá bom, gente? Porque tem alguns determinantes que a gente tem que lembrar também. Então, quanto mais frio, maior será a pressão atmosférica. Quanto mais quente, maior será a pressão atmosférica. Por quê? Ar frio, denso. Ar leve, né? Ar quente, leve. Outro fator determinante para a pressão atmosférica é a altitude, tá? Em que nós encontramos, beleza? Se você está em locais mais baixos, a pressão atmosférica vai ser maior. Locais mais altos, pressão maior. Então, a pressão atmosférica, ela é maior quanto mais próximo do nível do mar. Quanto mais alto, certo? Menor será a pressão atmosférica. Por quê? Tem duas situações. Primeiro, gravidade. O ar, gente, as moléculas, todo o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio e os outros, né, que estão, né, aqui na nossa atmosfera, eles tendem a ficar próximo do nível do mar. Então, eles tendem a fazer esse movimento aqui, além de eu ter toda essa coluna de ar. Quanto maior a coluna de ar, quanto mais pesado esse ar, maior será a pressão atmosférica. Então, em áreas mais baixas, a pressão é maior. Pressão, né, é maior. Certo? Em áreas mais altas, eu tenho uma pressão atmosférica menor. Por quê, gente? Porque eu tenho uma menor coluna de ar, certo? E é mais alto, então concentra menos oxigênio, né? menos os gases da atmosfera, não é isso, gente? Então aqui, né, é uma menor pressão. Menor pressão. Aqui, gente, a temperatura não resolve, porque aqui você pode estar no topo do Everest, é frio pra caramba lá, gente. Sério, tá mais de 8.000 metros de altitude. É muito frio. Apesar da temperatura ser baixa, eu tenho uma baixa pressão. Por quê? Eu tenho uma menor coluna de ar sobre você, em cima de você, tá bom? Então, o fator do frio, então, como eu falei com vocês na agonia mesmo, né? Toda regra tem a sua exceção. Esse é o caso aqui, tem uma exceção. É frio, mas como a coluna de ar é menor, né? Eu tenho uma menor pressão atmosférica, beleza? Não pode esquecer isso daqui, não. Você quer lembrar disso daqui? Lembra quando os jogadores brasileiros, por exemplo, vão jogar lá na Bolívia, lá em La Paz, a capital em maior altitude do mundo, mais de 3.000 metros de altitude. Quando eles vão jogar lá, gente, eles têm que ir umas semanas antes. Por quê? Porque eles precisam condicionar o corpo deles a baixa quantidade de oxigênio. Porque La Paz está a mais de 3.000 metros de altitude, isto é, baixa quantidade de oxigênio. Então, o corpo do brasileiro não está habituado a isso, porque aqui a gente não tem altitudes tão elevadas, certo? Você pode notar quando você vai voar, né, andar de avião, ir para locais mais altinhos um pouquinho, você sente uma dorzinha no ouvido. Por quê? Mudança de pressão atmosférica, tá bom? Então, grava isso. Lugar mais baixo, mais próximo do nível do mar, maior será a pressão atmosférica. Lugares de altitude elevada, menor a pressão atmosférica. Por quê? Concentração dos gases. Tá? Aqui, além de eu ter uma coluna grande, eu tenho essa condição do ar ficar, né, sempre buscar lugares mais baixos. Tá bom? A temperatura, gente, também muda aqui, para te explicar por que aqui é frio e por que aqui é alto. Eu falei com vocês que a temperatura, né, é importante para a gente. Aqui, gente, eu tenho mais gases da atmosfera, não tem? Por que aqui é mais quente, então? Porque esses gases da atmosfera reagem, tá? Eles reagem com o calor solar. Então, eles reagem e armazenam esse calor. Então, fica mais quente. Aqui eu tenho pouca quantidade de gases. Então, tem menor reação. Então, tem menor concentração. Eles não armazenam. Como eu tenho poucos gases aqui, não tantos quanto aqui esquenta mais, aqui esquenta menos. Entendeu? Por quê? Menor quantidade de gases, menor, né, concentração, menor armazenamento, né? Eles não seguram muito tempo essa temperatura do Sol, né? A radiação solar, no caso, né? Aqui, mais baixo, mais quantidade de gases, maior, né, reação à radiação solar, isto é, mais quente. Por isso que lugares mais altos são mais frios. Lembra quando a gente é criança, a gente chega na sala de aula da tia assim e fala assim, não entendo por que lá em cima é frio, você está mais próximo do Sol. Falei algumas aulas atrás, a distância que nós estamos do Sol não é relevante para as estações do ano, nem para as temperaturas de forma direta, tá, gente? Tá? A radiação solar, ela reage de uma forma
quase que uniforme. O que diferencia aqui, gente? É a forma como a radiação bate, tá? Na nossa superfície. Quando é próximo da linha do Equador, bate de forma perpendicular. Quando é em alta latitude, bate de forma inclinada. Aí é a perda de radiação, tá bom? Não consegue reter o calor. Lembrei a palavra, reter. Então, aqui não consegue reter, aqui retém. Aqui retém, aqui não retém muito, tá bom? Entenderam, gente? Então, beijo para vocês, até a próxima aula. Espero que tenham entendido. Não entendeu, busca informação. Não entendeu, manda pra gente pergunta. Tchau, tchau.